Bom dia, meus queridos. A ideia aqui é estar trazendo a correção para vocês, né? Então, dependendo da situação, se for mais conveniente estar mostrando a atividade que eu encaminhei para vocês, direto da tela do computador, ou resolvendo no quadro em branco, eu vou estar fazendo de acordo com conforme a questão for sendo mais conveniente, né? Se for mais conveniente no computador, eu vou estar mostrando a tela para vocês. Se for mais conveniente tá gravando o quadro em branco, eu vou gravar o quadro em branco para vocês, tá certo? Bom, começando aqui, eu vou estar trazendo sempre a correção das atividades que eu for postando, tá? Aqui ele dá uma explicação sobre o que é para ser feito e soma de fração ela vai separar em duas situações. Quando você tem denominadores iguais, quando você tiver denominadores iguais, é bem mais fácil do que quando for diferente. Aqui ele está somando 3 sobre 8 mais 2 sobre 8. Quando você tem os denominadores, né, que são o nome que a gente dá para a parte de baixo da fração, é denominador. Quando os denominadores são iguais, você não precisa mudar nada, basta repetir ele, tá vendo? Então aqui não vai mudar em nada, tá? Só repetir o denominador. É como se a gente tivesse um objeto, e esse objeto está dividido em 8 partes iguais. É como se a gente pegasse um objeto dividido em 8 partes iguais, e aí a primeira fração, 3 sobre 8, quer dizer o quê? Que desses 8 nós tomamos 3 partes. E depois, esse 2 sobre 8 quer dizer que a gente tomou mais 2 partes. Então, se do objeto que estava dividido em 8 pedaços, nós tomamos 3, e depois desse mesmo objeto dividido em 8 partes, nós tomamos 2, no final das contas, nós tomamos quantas partes? 5 desse objeto que está dividido em 8, por isso que fica 5 sobre 8, tá certo? Então, quando você tiver denominadores iguais, basta fazer a operação que estiver sendo mandada em cima, seja ela de soma ou subtração. E aí você faz essa soma em cima com os numeradores, mas o total de partes que o objeto está dividido, que é o de baixo, não muda. Nós tomamos 3, depois tomamos mais 2, ficamos com um total de 5 desse objeto que está dividido em 8 partes. Essas 8 partes a gente não está mudando ela, então continua sendo 8 sempre, tá certo? E aí termina em 5 sobre 8. Temos 5 partes de um objeto que está dividido em 8, tá certo? Então aqui, nessa primeira parte, onde está tudo igual, é bem tranquilo de resolver, né? Aqui nós vamos ficar com 4 em cima. Dá para aumentar essa letra. Nós ficamos com 4 em cima e 6 embaixo, certo? 4 sextos. Na letra B também é aqui, ó, essa parte toda é A, B, C, D, E, F, aqui é tudo com denominador igual. Então, só basta repetir o de baixo, o 8. Mas em cima a gente soma, vai dar 6 em cima e 8 embaixo. Tá certo? Desculpa se eu não ficar muito alinhado aqui. Não é tão simples quanto parece fazer aqui no Paint. Tá certo? 6 sobre 8. Aqui, 3 mais 1 em cima, 5 em 5 embaixo, né? É 3 quintos mais 1 quinto. Mas como o denominador é igual, você vai repetir o 5 aqui embaixo e vai fazer a operação só em cima. Fazendo a operação em cima, 3 mais 1, 4. Tá bem? Não esquece de botar o traço da fração que é importante. Beleza? Aqui, 5 menos 2 faz a operação normal. Embaixo está repetido? Não está? Não está idêntico? Então é só fazer a operação normal. 3 em cima, 3 embaixo. De novo, denominador é igual, 3 menos 1, 2, sobre 5. Denominadores iguais, basta fazer a operação em cima, 9 sobre 3. Tranquilo?
Vamos para o próximo. Agora, nessa atividade aqui, os denominadores já são diferentes. Aí a coisa não é mais tão simples assim. Por quê? Porque quando a gente tem denominador diferente, nós não conseguimos somar com tanta facilidade quando é igual. Nós precisamos que as partes estejam iguais primeiro. Então, para tentar exemplificar de uma maneira semelhante como eu expliquei no anterior, eu, ao invés de tomar essa fração exatamente como ela está aqui, eu vou pegar outro exemplo, tá? Eu vou fazer um outro exemplo para ficar mais fácil para explicar dessa maneira. Vou pegar outro exemplo para ficar mais fácil para explicar dessa maneira que a gente estava explicando anterior, para vocês tentarem fazer um comparativo. Ao invés de pegar 3/4, eu vou pegar 1/4. Tá certo? Beleza. Vamos resolver essa soma. Primeiro, a gente vai dividir esse círculo aqui em 1/4. E aí a gente tentaria pegar e pintar aqui um quadradinho dos 4. Só que quando a gente vai pegar o outro círculo, quer dizer, a outra fração, e tentar marcar no círculo, ele fala que ele precisa pintar uma parte de duas. Só que esse círculo está dividido em 4, porque aqui é 4. Então, como é que eu vou pintar uma parte de duas se aqui estão 4? Né? Fica um pouco incoerente. Então, não dá para a gente pintar um pedaço de 2 se o nosso círculo está dividido em 4 partes diferentes. Né? Não tem como pegar um de 2 se ele está cortado em 4. E não tem duas. O todo não está dividido em 2. Né? Então, como é que a gente faz? A gente vai precisar transformar essa fração em uma outra fração. De que forma? Multiplica aqui por 2 e multiplica aqui por 2. Por que se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, você vai obter uma fração equivalente à anterior? Quando você multiplica em cima e multiplica embaixo exatamente pelo mesmo valor, você está obtendo uma fração nova, não é mais aquela fração, porém essa fração nova representa o mesmo valor da anterior. Você não está alterando o valor dessa fração aqui, ela continua valendo exatamente a mesma coisa, só que vai ser uma fração um pouco diferente. Então, resolvendo essa conta aqui, 1 vezes 2 em cima dá 2 e 2 vezes 2 embaixo dá 4. Eu fico com essa nova conta para ser feita, tá certo? Eu transformei essa fração numa outra fração de valor igual, de valor equivalente. Então, isso aqui vale a mesma coisa que isso aqui em cima. Então, ao invés de eu pegar e selecionar um pedaço desse meu objeto que está dividido em 2, eu vou selecionar o quê? 2 pedaços desse meu objeto que está dividido em 4. E aí, agora eu consigo fazer essa conta, por quê? Porque o meu objeto está de fato dividido em 4. Então, se ele está dividido em 4, eu consigo tomar esses 2 pedaços aqui que ele tá pedindo. Tá certo? Então, novamente, a gente consegue fazer essa soma, porque tanto aqui é 4, como aqui é 4. Aí, como é que a gente resolve essa soma? Basta somar, né? Em cima, você tem 1 mais 2, que dá 3. E embaixo você tem 4, que é o total que não mudou, se repetindo. Tá certo? E isso aqui a gente pode verificar que nessa figura, após tomar esse 1 e tomar esse 2, dos 4 de total, nós ficamos com 3 espaços preenchidos do total de 4, que confere e condiz com a nossa fração. Tá bem? Então, a ideia aqui é você tentar transformar esse número aqui embaixo através de uma multiplicação, de forma que ele fique igual a esse outro valor do lado. Tá certo? Às vezes é bem óbvio. Você olha, 2, eu quero transformar em 4, é fácil, basta multiplicar por 2. Nem sempre vai ser tão fácil assim. E quando não for tão simples, a gente vai precisar aplicar o que a gente chama de MMC, tá certo? E aí, a parte do MMC, além de ter passado um vídeo, eu vou explicar para vocês no quadro, que fica mais fácil do que aqui, tá bem? Então vamos voltar para a nossa questão, para nossas questões, tá? E vamos tentar resolver essas questões aqui embaixo. Bom, dando continuidade, aqui vai ficar mais fácil da gente explicar no quadro. Como a gente viu,
não dá para somar frações direto se embaixo for diferente. Enquanto aqui o denominador for diferente, a gente tem dificuldade para somar. Para a gente conseguir somar isso aqui, a gente precisa transformar essa fração numa nova, de forma que embaixo fique igual. Os denominadores têm que estar iguais, né? A quantidade de partes que eu estou pegando aqui tem que estar em relação ao total, e aqui a quantidade de partes que eu estou pegando tem que estar em relação exatamente ao mesmo total, senão não faz sentido a gente juntar essas partes, porque essas 6 partes teriam um tamanho e essa uma parte teria um outro tamanho, tá bem? Então, antes de somar qualquer coisa, a gente precisa primeiro deixar aqui embaixo igual. 9 e 3, a gente consegue identificar que na tabuada do 3, de uma maneira razoavelmente fácil, que na tabuada do 3 tem um 9. Então, na tabuada do 3, para virar 9, eu preciso multiplicar por 3. Então, se eu multiplico embaixo por 3, vai multiplicar em cima por 3. Essa fração aqui vai se transformar numa nova fração. A primeira não mudou absolutamente nada. Agora, a segunda, sim. A segunda vai virar 3 vezes 1 em cima, 3 vezes 3 embaixo. Beleza, depois de ter feito essa conta que a gente escolheu, nós escolhemos esse valor de maneira conveniente, que esse resultado aqui ficasse um valor idêntico ao da outra fração. Então, como agora está igual, a gente consegue somar 6 mais 3, 9. E embaixo a gente só repete, porque o total de partes não mudou. Tá certo? 9 sobre 9, sempre que for possível simplificar, a gente simplifica. Divide por 9 em cima, divide por 9 embaixo. Sempre que for possível dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, a gente divide. Deu 1 em cima, deu 1 embaixo, dá 1. Tá certo? Ou faz direto, né? 9 dividido por 9, né? Não precisa dar essa volta toda. 9 dividido por 9, 1. Tá bom? Encerrou aqui. A C eu vou fazer primeiro porque a B não dá para transformar o 5 em 6 de maneira direta. É um caso diferente, que é o caso do MMC que eu expliquei. Na C ainda é mais simples que a B, porque o 6 consegue virar 12 de maneira bem direta, né? 12 está na tabuada do 6. É 6 vezes 2. Multiplicou embaixo, multiplicou em cima. Então, essa fração aqui eu vou mudar. 5 vezes 2 em cima dá 10. 6 vezes 2 embaixo dá 12. Menos 10 sobre 12. 10 menos 10 é 0. Dividido por 12. 0, eu não tenho nada para distribuir para 12 pessoas. Cada pessoa ganha nada. Tá? Então, 0 distribuído para uma quantidade qualquer de pessoas vai dar sempre 0. Agora, na letra B, não é tão simples quanto a A e a C. Por quê? Eu quero deixar esses dois objetos, esses dois números aqui embaixo, divididos em partes iguais. Então, esses dois números têm que ficar iguais. Só que o 5 eu não consigo transformar em 6 de uma maneira tão direta quanto eu consigo. 3 vezes 3 dando 9, ficou igual. 6 vezes 2 dá 12, ficou igual. Quando isso acontece, o que a gente vai fazer? Bom, o 5 eu não consigo transformar em 6, mas eu consigo multiplicar 5 por 2 e dá 10. Consegue multiplicar 5 por 3, que dá 15, por 4, que dá 20, por 5, que dá 25, por 6, que dá 30, por 7, que dá 35, e por aí vai continuar infinitamente. Em algum momento, vai coincidir de ter um número aqui na tabuada do 5 e esse mesmo valor vai aparecer na tabuada do 6. Em algum momento isso vai ter que acontecer, tá bem? Então vai lá, 6 vezes 2, 12. Vezes 3, 18. Vezes 4, 24. Vezes 5, 30. Opa! Isso aqui é a lista dos múltiplos de 5. Isso aqui é a lista dos múltiplos de 6. Eu encontrei alguém comum à lista dos múltiplos de 5 e à lista dos múltiplos de 6. Se a gente continuar, a gente vai ver que existem outros. Vão existir outros. Né? Aqui, ó, 6 vai dar 36, 42, 48, 54, 60. Vão ter outros múltiplos comuns ao 5 e ao 6. Vão existir outros. Mas o menor deles é o 30, que foi o primeiro. Então, o 30 é o menor dos múltiplos comuns entre o 5 e o 6. Ou seja,
O 30 é o MMC entre o 5 e 6. MMC nada mais é do que isso, o menor dos múltiplos comuns. Lista dos múltiplos de 5, lista dos múltiplos de 6. Lista dos múltiplos comuns entre 5 e 6. Seria o 30, seria o 60, o próximo seria o 90, o próximo seria o 120, o próximo seria 150. Se você continuasse essa lista, você ia encontrar todos esses outros múltiplos. Mas o menor de todos eles é o 30. E todos os próximos múltiplos comuns vão vir sempre de 30 em 30, tá? Por isso que eu sei que vai se encontraria no 60, por isso eu sei que o próximo que vai se encontrar no 90, e depois no 120, no 150 e assim por diante. Tá bem? Então, eu tenho uma lista dos múltiplos comuns, mas o menor de todos é o 30. O 30 é o menor múltiplo comum, é o MMC. Tá certo? Então, o que isso importa? Justamente a gente quer fazer que o 5 e 6 virem um número igual. Como é que eu faço para o 5 e 6 virar um número igual? Sendo que eu posso multiplicar. Procura por um múltiplo comum. E o menor deles é o ideal. Então, os 30, o 5 consegue virar 30, multiplicando por 6. 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 vezes 6 que dá 30. E o 6 também vira 30, multiplicando por 5. 2 vezes 6 em cima, 12. 5 vezes 6 embaixo, o resultado é 30. 1 vezes 5 em cima, 6 vezes 5 embaixo, 30. Agora, como embaixo está igual, a gente consegue resolver essa conta. 12 mais 5, 17 e 30 embaixo. Tá bem? Outra coisa que eu quero explicar para vocês, antes da gente ir para a próxima questão, é que essa maneira aqui é a maneira mais extensa, né, de você listar todos os múltiplos dos números que você quer no MMC. A outra maneira de a gente encontrar o MMC é, de um modo geral, bem mais prática. Não, às vezes vocês acham um pouco mais confusa, mas ela de fato é mais prática. Se quiser fazer assim, fica a critério de vocês, não é um problema, só que é um pouco mais trabalhosa em questão de ter que escrever mais, ter que fazer mais continha, de ir contando de 5 em 5, ir contando de 6 em 6. Tá? A outra é mais direta. A outra, você vai botar os dois números que você quer encontrar juntos e vai fazer a decomposição em fatores primos. Tá? Tem que lembrar que os números primos são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e por aí vai. Tá? A gente vai pegar a lista de números primos e vai tentar dividir esses valores por eles. Aí a gente vai fazer o que a gente chama de decomposição simultânea. A gente vai dividir todo mundo que for possível. Por 2. Tem alguém aqui que divida por 2? O 6 dá para dividir por 2. Então a gente coloca 2 aqui. 5 não dá divisão exata por 2, repete. 6 tem divisão exata por 2, dá 3. Tem alguém que divida por 2? Divisão exata? Não. Vai para o próximo que é o 3. 5 não dá divisão exata por 3, repete. 3 dá divisão exata por 3, dá 1. O objetivo é chegar em 1. Quando todo mundo chega em 1, encerra. Então só tem o 5, que só vai dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Chegou em 1, nem precisa fazer conta, só repete. Encerrou aqui. Você vai pegar esses números daqui, 2, vai multiplicar por 3, vai multiplicar por 5. Pegou esses números e multiplica. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. E aí você descobriu que o MMC entre 5 e 6 é 30. Eu sei que às vezes parece que isso aqui é mais trabalhoso que esse, mas em situações muito específicas como esse, pode parecer que é o contrário, tá? Mas de maneira geral, isso aqui é muito mais prático de ser feito do que isso aqui, tá bom? É bem mais rápido, bem mais direto. Principalmente quando tiver 3 valores. Com 3 valores, isso aqui fica absurdamente mais fácil do que esse, tá certo? Bom, dando continuidade, agora que eu percebi que na folha tinham mais questões e eu selecionei apenas 6 de todas que tinham lá disponíveis. E na hora da edição, eu só realoquei para cá sem mudar as letras e aí ficou A, B, C do lado esquerdo, F, G, H do lado direito na lista de vocês. Tá? Mas não é nenhum problema, então eu vou corrigir as 3 últimas que estão na folha, que na folha de vocês está assim, né? Na lista de exercícios de vocês está assim, A, B, C, F, G, H.
veio faltando, na verdade eu selecionei e a ordem das letras que eu não alterei, tá certo? Então não tem problema, a gente vai corrigir essas três agora, que para fazer a referência lá é FGH. Bom, aqui são três valores, mas não muda em nada, não tem problema nenhum em ser três valores. O processo de resolver é exatamente o mesmo, que é fazer com que todos embaixo fiquem iguais primeiro. A gente só consegue comparar a fração quando embaixo está igual. Só consegue operar a fração para somar e subtrair se embaixo estiver igual. Tá certo? Então, essa aqui ainda é simples. Porque 18 vezes 2 vai dar 36. Direto. E 4 tem 36 na tabuada também. É 4 vezes 9. Então, quando a gente consegue transformar de uma maneira direta, é bem tranquilo. Fazendo essas operações que eu escrevi aqui, 4 vezes 2, 8, sobre 18 vezes 2, 36, menos 1 sobre 36, mais, aqui tem operação para ser feita, 9 vezes 1 e 4 vezes 9, tá bem? Agora sim, embaixo está tudo igual, podemos fazer as operações. Quanto que é 8 menos 1? 7. 7 mais 9, 16 sobre 36. Sempre que for viável a gente simplificar, a gente deve simplificar. Eu sei que dá para dividir por 4. Eu sei que dá para dividir por 4. 36 dividido por 4 é 4. 36 dividido por 4 é 9. Resposta final, 4 nonos. Eu faria a G também, mas por o mesmo motivo da outra, a G tem que fazer MC, vou deixar para o final. Caso da letra H, o que tem diferente? Esse número aqui é um número inteiro, ele não tem fração. Não tem problema. Toda fração, você pode colocar um embaixo, sem problema nenhum. Então, sempre que você tiver um número inteiro, estiver operando com uma fração, coloca um embaixo para poder transformar em fração para realizar essa operação. Porque não muda nada. Quanto que é 2 dividido para 1? 2 dividido para 1, 2. Então, escrever o 2 sozinho ou 2 com 1 embaixo é exatamente a mesma coisa. Então, sempre que tiver um número sozinho, se você quiser colocar 1 embaixo, é exatamente o mesmo valor. Não muda em nada. Tá certo? Então, vamos lá. De novo, quero somar essa fração daqui com essa daqui. E embaixo está igual? Não. Se embaixo não está igual, o que a gente vai fazer? Transformar isso aqui. 1 é fácil transformar em qualquer número que você quiser. Basta multiplicar por ele. Eu quero transformar 1 em 4, multiplicar por 4. Multipliquei por 4 embaixo, multiplica por 4 em cima. 8 sobre 4, nessa primeira fração, mais 1 sobre 4 do lado direito. Não mudou nada. Agora sim, denominador igual, pode somar. 8 mais 1, 9, dividido por 4. Tá bem? É uma outra situação específica que eu peguei para poder estar exemplificando. Então a gente quer fazer o MMC de 16, 8 e 5. Então a gente vai colocar esses três números um do lado do outro. E vamos fazer aquele processo pegando os números primos, que são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, por aí vai. Então vamos lá, a gente começa sempre do 2. Tem número que dá divisão exata por 2? Tem. 16 dividido por 2 dá 8, 8 dividido por 2 dá 4, 5 dividido por 2 não dá divisão exata. Se não dá divisão exata, repete. Enquanto ainda der uma divisão exata de alguém por 2, você mantém. 8 dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, o 5 já sabemos que não dá, repete. Ainda se mantém por 2. 4 dividido por 2, 2 dividido por 2 dá 1, 5 dividido por 2 repete porque não dá divisão exata. Mesmo que seja só um carinha, ainda dá para dividir por 2, então mantém. 1 a gente só repete e 5. Não tem mais ninguém que dê divisão exata por 2, vai para o próximo que seria o 3. Ninguém aqui dá divisão exata por 3, vai para o próximo que seria o 5. Então, 5 dividido por 5, 1 só repete, 5 dividido por 5, 1. Todo mundo chegou em 1, encerra. E aí o MMC é essa multiplicação aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8.
2 vezes 5 dá 10. 8 vezes 10, 80. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá certo? E aqui 2 vezes 5 deu 10. 8 vezes 10, 80. Então, o MMC nosso vai ser 80. Então, a gente tem que transformar esses três números em 80. Porque como eu já sei que isso aqui é o nosso MMC de 16, 8 e 5, eu te garanto que todos esses três tem na tabuada deles, em algum momento vai encontrar o 80, tá certo? Então, 5 vezes quanto que vai dar 80? Vai ser 5 vezes 16. Multiplicou embaixo, multiplica em cima. 8 vezes quanto que vai dar 16? Perdão. 8 vezes quanto que vai dar 80? É 8 vezes 10. Multiplicou embaixo, multiplica em cima. 16 vezes quanto que vai dar 80? 16 vezes 5. 16 vezes 5 vai dar 80. Multiplicou por baixo, multiplicou em cima. Então, em cima, 4 vezes 5, 20. Embaixo, 4 vezes 5, 80. Menos 2 vezes 10 embaixo. Perdão, 2 vezes 10 em cima, 20. 8 vezes 10 embaixo, 80. 1 vezes 16 em cima, 16. 5 vezes 16, 80. Tá bem? E agora a gente junta tudo, faz a conta só em cima e repete o nosso denominador. 20 menos 20 dá 0. 0 mais 16, 16. Resposta final seria 16 sobre 80. Porém, sempre que der para simplificar, devemos simplificar. A gente sabe que 8, né? Dá para dividir aqui por 8, simplificando por 8. Se você não enxergar que dá para simplificar por 8, pode ir dividindo por 2 devagarinho, não tem problema. Por exemplo, dava até por mais, na verdade dá por 16. Ó. Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 10. Agora que eu percebi que não dá para dividir por 2, então vai dar no final 1 sobre 5. Aqui dava para dividir direto por 16. Mas não percebi, não tem problema. Você vai achar valores menores. Se quiser se dividindo de 2 em 2, você ia conseguir chegar na mesma fração em mais etapas. Tá bem? Então, essa foi a primeira atividade. Vou estar corrigindo a segunda também. Vou estar trazendo novas atividades e também trazendo vídeos de correção delas. Tá certo? Sempre nesse processo de atividade. 2 semanas depois, eu estou entregando o vídeo com a correção. E nesse meio tempo vai ter atividade. Então, atividade, correção, atividade, correção, atividade, correção. E sempre o prazo de 2 semanas para atividade, que é o tempo que eu vou demorar para postar os vídeos. E, preferencialmente, estejam trazendo essas correções, né? Na verdade, estejam trazendo essas atividades prontas, de preferência antes que eu esteja corrigindo, porque perde um pouco do sentido de vocês estarem fazendo a atividade depois que eu já apresentei a correção, não tem coerência. Então, estejam trazendo logo, sempre que possível entregando dentro do prazo, tá? Não deixe acumular, não vai ser uma periodicidade tão pesada para vocês. Eu vou dar uma distância de 2 semanas para cada atividade e toda semana intercalando atividades eu vou estar postando um vídeo corrigindo a atividade que está sendo vencida, né? Que está com prazo de entrega vencendo. Então, dá tempo de vocês fazerem, tá? Vocês vão ter 2 semanas de prazo sempre e estou contando com a colaboração de vocês para vocês estarem de fato tentando fazer, tirando dúvidas e estarem se dedicando às atividades, aos estudos, para que quando a gente voltar às atividades presenciais, né, vocês não estejam muito defasados. A gente precisa aproveitar esse tempinho para poder conseguir não ficar parado, estar tentando aproveitar de alguma forma. Tá certo? É isso. Beijo para todos e uma boa semana.